Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Esta primeira passagem, capítulo 3 do Gênesis, vemos a narrativa do primeiro pecado, primeiro pecado narrado, na sua origem, este primeiro ato de afastamento de Deus, esse anseio por querer ser mais do que aquilo que se é de fato, esse ato de escolha, de escolher opor-se à regra dada, esse anseio, esse desejo de ditar as próprias regras, de dizer aquilo que é verdadeiro, que é falso, esse ato de desordem interna que anseia ser diferente daquilo que fora feito para ser. E vemos que isso só causa desordem. Só vê todo o restante a partir daí. Depois do versículo 6 do capítulo 3 do Gênesis, todas as distorções, todas as maquinações, todas as consequências derivadas deste primeiro ato, seja neste primeiro casal, seja em todos os outros, toda a humanidade. E assim vemos exatamente a consequência, a consequência que nosso Senhor nos expõe no Evangelho. Aquele que quer se elevar, quer ser mais, é humilhado. E é isso que acontece, É isso que acontece com os homens, diante desta distorção do pecado. Eles se humilham mais, diante do seu anseio em elevar-se. Estamos nesta série meditando, e conhecendo mais sobre o sacramento da confissão, aos poucos, neste aprofundamento. E neste caminho, vemos primeiro, de modo geral, os sacramentos, as realidades, o que são, o que eles causam em nós. E depois entramos propriamente nesse sacramento da confissão, vendo aquilo que é, de modo geral, mas vendo aquilo que é, aquilo que faz, como age. Depois, o entendimento das nossas ações, para depois entrar, no pecado, entender o que é o pecado, E esta é a terceira meditação sobre este mesmo assunto. Primeiro, esta realidade, conjugada com o ato humano, depois como é o pecado, o que é de fato, como ele é hoje, com a realidade dele em nossos dias, E vemos que por vezes ele é desacreditado, não se deixa de lado o pecado, se perdeu esta noção. Quais as consequências, que vimos na última meditação. E hoje damos continuidade nessa terceira meditação sobre o pecado, e veremos um pouco daquilo que já estamos expondo, mas focaremos em duas coisas, Uma, no pecado original, pecado, como vimos, está no início, pecado de Adão e Eva, E quais as suas consequências, porque eles chegam a nós, e também os nossos atos, as nossas escolhas, os nossos pecados.
E olhando, assim, de modo geral, para abrir, vemos que, em primeiro lugar, o pecado original foi um ato humano, ou seja, foi vontade do homem, foi por sua livre escolha, por sua liberdade, ele o quis fazer, né? E tinha tudo, né? Tudo aquilo que era próprio, né? Além da vontade e da consciência, porque Deus havia dado uma ordem, né? Uma lei básica. Podeis fazer de tudo, mas do fruto desta árvore não podeis comer. E o que eles fizeram? Justamente a oposição a esta ordem, né? Sabiam aquilo que Deus tinha dado, tinham consciência deste ato de que era uma desobediência, um, uma certa forma de negar, uma forma de oposição a Deus e quiseram fazer aquilo, né? E assim se colocaram neste pecado, né? É, mas para entendermos verdadeiramente o pecado, a gente tem que entender um pouco toda a criação, ver quem era o homem, qual era o seu estado, né? Porque algumas coisas, quando vemos, podem nos confundir. Podemos achar que o pecado é algo ligado diretamente ao homem, é da sua natureza. Não. Quando ouvimos, por vezes, na Sagrada Escritura, que Deus se fez em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, né? Em consequência, por eles, né? Também ser ter vindo após Adão, né, como homem, né, mas ele já existia, né? O fazer-se semelhante, ou seja, o participar da natureza humana. E diante daquele estado como estavam, não ter participado no pecado. Por que eu digo isso? Porque a criação ela foi feita à imagem de Deus, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o constituiu em sua amizade, ou seja, o homem tinha liberdade. Ele podia escolher, né? Parte do sentido da dignidade do homem. Um animal, ele não tem essa capacidade de escolha, né? O animal é aquilo, só faz aquilo, né? Um leão não pode, sei lá, escolher, né, se ele vai atacar ou não. É próprio do instinto. Ele não tem essa capacidade de escolha interna, de raciocínio interno, né? Eu não posso fazer isso porque... Não, né? Não adianta ficar conversando com um cachorro. Você pode adestrar um cachorro, mas não adianta ficar conversando com um cachorro achando que ele vai entender. O cachorro não tem essa inteligência, né? Um animal não tem essa inteligência. O homem, sim, ele tem esse poder de escolha, né? E como se faz para viver nesta amizade, né? Como era constituído o homem para viver nesta amizade, né? Ele tinha uma livre submissão a Deus. Ou seja, não é um ato de opressão de Deus, né? Não. Ao contrário, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, deu tudo a ele. Só que um ato de reconhecimento daquilo que ele era, uma criatura. E que por isso tinha limites, né? E por isso Deus coloca certas proibições para que ele saiba agir, para que ele saiba buscar aquilo que é reto, né? Por que que Deus o fez? Porque o Criador sabe para aquilo que criou, para o que serve, né? Se a pessoa que criou, né, o liquidificador sabe para que serve o liquidificador. Quem criou o copo sabe para que serve o copo, né? O Criador sabe, né? E Deus é o Criador do homem, né? E o chama a esta correspondência, né? E o homem, como ele deve agir, né? Ele deve livremente o conhecer e ter esta confiadamente respeitar a Deus, né?
deve ter esta relação de confiança, de unidade, né? Mas tem a tentação que entra, né? O demônio, a serpente, né? Essa figura, este ato de oposição, de astúcia, de maquinação, ele tem uma. Deus permite uma prova, né? Para saber a aderência do homem a ele, né? Então o demônio o tenta, né? Este ato desta prova permitida e entregue a outro a fim de chamá-lo àquilo que é contrário, né? E vemos, né, que diante desta tentação o homem olha para o lado e perde esta visão de Deus. Ele desvia o seu olhar, né? E deixa o seu coração é, voltar-se, né, para as coisas, né? Deixa esfriar no seu coração a confiança no Criador, né? Este ato de unidade que se tinha, né? E busca, então, a sua liberdade, o seu querer, só que avesso ao de Deus, né? Ele desobedece. E é isso que é o pecado, né? Esse ato livre do homem de escolher aquilo que é contrário. Este ato de desobediência. Isso é o pecado original. E vemos que tem consequências. Quais são as consequências? Perdas. Um ato, né, todo ato ele tem sua consequência. E a consequência do pecado é esta perda. É a perda da graça santificante original, né? O homem não tem mais esta relação livre com Deus, mas ao contrário, passa a ter medo, né? Perde a justiça original, o sentido harmônico decorrente dela, né? E passa a ser a não ter mais este domínio do espiritual sobre o corpo, né? Está em desordem. Fica ainda mais sujeito às tentações, lembrando que tentação não é pecado. O pecado não é a tentação, né? É o aceitar, é o buscar, né, a matéria daquilo que se foi tentado, que leva para aquilo que é contrário a Deus. Isso, né, que é o pecado. Mas a tentação em si não é o pecado. O homem poderia ter sido tentado pela serpente, mas dito não a ela, né? Não teria cometido pecado algum. Vemos também, né, como consequência as relações que é marcado pela avidez, pelo domínio um para com o outro, a perda da harmonia da criação, né? Vemos a corrupção da própria criação, além dela tornar-se hostil ao homem. Vemos como principal consequência aquilo que o Senhor já havia apresentado, né? Se comerdes, morrereis. A morte entra na história. E assim vemos que este ato do primeiro homem, da primeira mulher, ou seja, o pecado, né, este ato de aversão a Deus, ele é transmitido a toda a criatura, né, a todos os homens. Né? São Paulo mesmo apresenta isso na carta aos Romanos, né? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Né? Os homens, eles são feridos. Né? E por quê? Porque em Adão, né, está ali apresentado todo o gênero humano. Né? Um adágio, né, um dito em latim, né, que expressa isso, né? Todo o gênero humano em Adão, sicut unum corpus unius homens, como um só corpo de um único homem, né? Nele é expresso toda a humanidade. Ali, né, tem esse germe de toda a humanidade, né? E assim, por isso toda a humanidade decorrente dele é ferida. Né? Mas o pecado original nos homens, né, em Adão, é um ato, algo adquirido, né? Mas nos seus descendentes é um estado, ou seja, é por contração.
todo homem já é ferido. Não foi uma escolha deles, mas já tem isso, né? Diferente do pecado pessoal, que é o ato cometido pelaquela própria pessoa, né? É cometido, não contraído, né? E por isso vimos, né, quando olhamos os sacramentos, também na segunda meditação, quando falamos, né, sobre o sacramento da confissão, apresentamos esse primeiro sentido do batismo, né, que a confissão serve para aqueles que pecaram após o batismo, né? E por quê? Porque o batismo ele é a base de todos os sacramentos, ele é a entrada, né? E ele, o que o batismo faz? O batismo ele apaga o pecado original, ele nos limpa. E caso a pessoa tenha cometido pecados pessoais, ou seja, a pessoa já tem que ter a idade da razão, já tem que saber aquilo que faz, né? Se ela tiver cometido algum pecado, este pecado também é limpo, né? Além disso, o batismo ele confere, né, a vida da graça, né? Ele tem, ele reorienta o homem para Deus. No entanto, o batismo, ele, apesar de limpar, ele não devolve ao homem, ele não restitui ao homem este pleno domínio de si. O homem continua, de certa forma, com esta ferida, né? O homem, ele tem, né, essa inclinação ao pecado, que é a concupiscência, né? Além disso, fica sujeito à ignorância, também à morte e à dor, né? O sofrimento, né? É algo que é decorrente, né? Que mesmo com o batismo não se restitui, né? Além disso, né, vemos que o homem está sujeito às tentações, né? E algo que é necessário que entendamos, né? O que é a tentação? Né? A tentação ela não é o pecado, né? Como já havia dito, né? A tentação é a incitação ao mal, mas não o mal, né? A atração da tentação nunca poderia ser tão forte para que nos obrigasse a pecar, né? Existe uma incitação, mas ela não nos obriga, ela não tira a nossa liberdade. Até porque se tirasse, não seria propriamente pecado, né? Depende do nosso querer. É um inclinar-se, né? Por isso que São Paulo apresenta, né? Não vos surpreendeis nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado acima de vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Então, Deus, né, ele permite as tentações, permite tais provas, mas ele nos dá as graças suficientes. Por isso devemos corresponder, né? Sejam as tentações decorrentes do mundo, do demônio, da própria carne, a concupiscência, né? Nós temos forças e meios, né? A oração, né? As penitências, né? Os meios para fugir delas, né? Devemos usá-las, né? Deus nos deu estes meios para isso, né? E vemos também que, como decorrência do pecado original, né, nós perdemos, né, os dons préternaturais, dentre eles, né, como eu disse, somos sujeitos à morte e à dor, né, nós perdemos a imortalidade e a impassividade, né? Nós sofremos, nós temos dores, né? Antes, né, Deus nos dera este dom, mas perdemos, né? Perdemos eles frente ao pecado original, né? Mas Deus ainda assim estende a mão. Deus continua nos amando. Deus continua buscando o homem, né? E por isso nos dá, né? Nos dá o batismo, né? Este ato de retornar a Ele, né?
como apresentam os padres da igreja, esta primeira tábua de salvação. Mas muitos, após o pecado, ainda assim caem, né? Cometem, mu muitos após, né, o batismo, caem e cometem pecado. É, e por isso Deus nos deu essa segunda tábua de salvação, né? Assim apresentam os padres, né? Primeira tábua, o batismo. A segunda tábua, né, a confissão. Né? E quando entender, devemos por isso entender o que é o pecado pessoal. O pecado original é aquele que é adquirido, né? Ele, ou melhor, ele é contraído, né? Ele não é em nós, como havia dito, né, um ato, mas é um estado, né? Mas o pecado pessoal, ele é um ato, né? Ele é algo ao qual nós cometemos. Ele é uma ação do homem, né? E por isso o catecismo, no ponto 849, pega as palavras de Santo Agostinho para expressar, né, o que é o pecado. São atos, palavras ou desejos contrários à lei eterna, né? Este ato humano, ou seja, ele depende da consciência e da liberdade, e além disso, ele é um ato mau, ou seja, a sua matéria é grave. E que significa isso? É que ele se opõe à lei eterna, né? Então, tem esse ato de oposição a Deus, né? E o que, então, assim, de modo geral, né, o que é o pecado? É esta tomada de posição negativa a respeito de Deus, né, que vem por consequência de um amor desordenado a si mesmo, né? Como apresenta os padres, né, a versio Deo et conversio ad criaturas, ou seja, a aversão a Deus e a conversão às criaturas, né? Que esta aversão a Deus, aversio, não significa diretamente, necessariamente, um ódio explícito, um ato de aversão, como entendemos no sentido geral da palavra, mas é um ato de afastamento, né? É a busca daquilo que vai contra o que é designado. É a busca de um bem aparente ou finito, e não o bem definitivo, né? Um bem supremo. Certa vez ouvia uma pessoa explicando numa aula de catequese, dizendo o que é o pecado. É o ato de uma pessoa escolher, né, uma bala meio amarga, dava até exemplo daquelas balas de tamarindo, né, que é mais amarguinha, ao invés de um banquete, né? É a escolha de um bem menor e aparente, finito, né? Uma bala, em oposição a um bem supremo, né? Este banquete, né? Uma imagem para entendermos, é uma coisa, é um bem muito menor, ao invés de tudo, né? Assim também expressa Santo Agostinho, né? É a escolha de um bem menor, né? Existe um bem, existe algo que a pessoa vê por atração àquilo, né? Porque se não visse bem, não o escolheria. Mas existe um bem maior, né? E é isso que devemos buscar, né? E o próprio Santo Agostinho expressa também no sentido que é esse pecado, é amar a si próprio até chegar a este desprezo de Deus, a oposição contra Deus, né? Então, isso que é o pecado, né? Esse pecado, né, em nós, né? E se ouvimos na última meditação, né, o estado do pecado hoje, né, ou seja, a realidade do pecado hoje, algo que devemos entender, né, é que o pecado ele tem essa realidade desse desconhecimento porque as pessoas não entendem aquilo que é o mal. O que é o mal, né?
oficialmente, o mal por si é o pecado, que é esse afastamento de Deus, né? É a morte propriamente, porque é o afastamento próprio da vida, né? Diferente de uma tragédia, uma doença, um sofrimento, que, apesar de ter a privação de algum bem, não é em si, o mal, né? Então, é isso que devemos entender. O mal por si é propriamente o pecado. E o pecado, ele, como bem sabemos, ele pode ser um pecado mortal ou venial. E que é o pecado mortal, né? É o pecado, para ser mortal, ele tem que ter três características, né? Primeiro, a matéria grave. Segundo, o conhecimento, né? E terceiro, a vontade, ou seja, a deliberação dessa vontade, o querer, né? E o que é, né? O que é a matéria grave, né? Significa que o ato é por si mesmo incompatível com a caridade e, portanto, também com as exigências iniludíveis das virtudes morais ou teologais, né? De modo geral, podemos colocar a aversão, a oposição à lei de Deus, né? De modo geral, os 10 mandamentos, né? E o que é esse pleno conhecimento ou advertência, né? Ou seja, o entendimento das coisas, né? É conhecer-se, esse ato de conhecimento que a ação é pecaminosa. Ou seja, que aquilo que se busca, ele é contrário a Deus. Que aquela ação é contrária a Deus. E o desejo deliberado, né? A vontade deliberada, né? Indica esse querer, né? Abertamente a essa ação. Essa ação contrária a Deus, né? O que é diferente de achar, né, que é um ato, é um desejo de querer ofender diretamente a Deus. Não. Basta que se queira realizar algo contrário, né, gravemente contrário à divina vontade, né? É diferente uma coisa da outra, né? Já o pecado venial, ele é quando falta uma dessas características. Mas algo que, quando o catecismo apresenta no ponto 1858 e 1859 estes pontos, né, o que é matéria grave, consciência e vontade, no ponto 1859 ele apresenta também algo relevante, que é o lembrar de que a ignorância simulada ou endurecimento do coração, ou seja, o que é essa ignorância simulada? Aquilo que é vencível, né? Esse é o ato da pessoa, eu não quero saber porque senão, né? Algo que a pessoa deve saber, mas não quer. Não diminui, ao contrário, aumenta o caráter voluntário do pecado. Mas se eu não sei, então não é pecado, então não quero saber. Não, eu devo conhecer, né? Lembrando qual é o estado de amizade com Deus, né? Que era apresentado, né, logo ao início dessa nossa meditação, né? É o ato, né, do homem conhecer livremente a Deus, né? Esse ato, né, esse livre conhecimento, o homem buscar conhecer, relacionar-se com Deus, né? O ato de não querer conhecer mais, ele coloca-se, né, diante desta falta, né? E vemos também as consequências, né? Já havíamos falado das consequências na última meditação, mas reiterando algumas delas, né? Temos a perda da caridade, a privação da graça santificante, né? Também esse ato da perda da união com o corpo místico, né? Não é que eu deixo de ser católico, mas eu sou como um membro doente deste corpo, né?
e que afeta todo o corpo e toda a sociedade humana, porque eu não mostro como deveria a face de Deus, né? E também perdem-se os méritos, né? Se deixa de adquirir outros, ainda que com, né, a confissão, né, Deus restitua, mas eu perco, né? E é claro, né, se alguém morre nesse estado, a pessoa pede o inferno, né? Aí se apresenta no Catecismo, o ponto 1861, né, que se não se for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna, que é o inferno, né? Então, essas são as consequências, né? Mas estamos aqui para ser diferentes. Estamos aqui, né, conhecendo essa realidade, conhecendo o que é o pecado, né? Seja este a qual, né, é um, é um estado em nós, que foram um estado em nós, que é o pecado original, mas que aqueles que são batizados tiveram este resgate, né? Tiveram este pecado, né? Foram limpos, né? Aqueles que são perdoados, mas que devemos continuar lutando, lutando para estar com Deus, né? E vemos, né, que se no início olhamos, né, para essa primeira passagem, né, em Gênesis 3:6, aonde apresenta, né, este ato humano, né, este desejo de elevar-se, que é, no fundo, o pecado, né? O pecado é esse desejo, da vontade de bastar-se a si mesmo. Vemos que existe alguém que nos mostra o contrário. Este ato de plena amizade com Deus, né? Este ato de conhecimento, né? Esse confiado respeito, esta unidade, né? Este saber livremente se submeter a Deus, né? Que é nos ensinado por meio da Virgem Maria. Ela soube ser assim em tudo, né? E por isso ela é nossa mãe. E se aqueles que anseiam elevar-se são humilhados, aqueles que se humilham são por Deus elevados, né? Aqueles que se apresentam, se unem a Ele em tudo, são por Ele elevados. E vemos que Deus a eleva, né? Já em Gênesis 3:15 temos, né, este anúncio, mas vemos muito mais depois, né, nos evangelhos, né, essa união da Virgem Maria, Ave que caritomene. Ela, nela o pecado não toca. Deus dá esta graça, né? Como vemos na declaração, né, do dogma da Imaculada Conceição, né? Em previsão aos méritos futuros de Cristo, Deus antecipa estes méritos nela. E ela assim sabe corresponder, né? E nos ensina a corresponder a Deus. Que saibamos ser bons alunos desta nossa boa mestra e mãe, né? E vejamos este horror do pecado, né? Entendendo verdadeiramente aquilo que ele é, sabendo o que ele causa, e vendo esta realidade, buscarmos ser diferentes, né? Buscarmos corresponder à vontade de Deus, buscarmos ser verdadeiramente amigos dele, né? Sabendo quem somos e nos unindo. Que a Virgem Maria nos auxilie neste caminho e que, cada vez mais conhecendo, saibamos corresponder àquilo que Deus quer de nós. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me recomendaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.